Ei, esquece esse lance aí de mais evoluídos. A gente tá mais para mais adaptados. Oi, olha eu aqui mais uma vez. Se você ainda não me conhece, eu sou Giovana, dona deste canal e das redes sociais. Então se inscreve aqui que temos vídeos todas as quartas, meio-dia e meia, e me segue lá nas redes que é onde eu apareço com mais frequência. E se gostar do vídeo, não esquece de deixar um like e um comentário. O ser humano sai se intitulando por aí como mais evoluído por coisas que só surgiram por causa da nossa necessidade e fragilidade. E no final das contas, isso não se trata exatamente de evolução, mas sim de adaptação. Falamos sobre termos carros, casas, tecnologias, roupas, sapatos, ferramentas e outras coisas nesse sentido, mas na verdade essas coisas só surgiram porque nós não temos nada de especial além da capacidade de criarmos essas coisas. E isso é porque precisamos. Os outros animais têm corpos adaptados a vários tipos de ambiente, enquanto a gente não consegue ficar na água, não sabemos voar, não somos rápidos, não aguentamos temperaturas muito altas ou muito baixas sem que a gente sofra várias consequências. E no final das contas, a gente só precisa do telefone, do celular, das mensagens, da internet, das videochamadas e de tudo que possibilite a gente fazer uma comunicação melhor com pessoas que não estão próximas de nós, porque nós não temos naturalmente nada que possibilite a gente fazer isso. Não temos nada inerente a nós, além da nossa voz e do nosso gestual, que nos permita comunicar com outras pessoas, diferente de outras espécies de animais que possuem ferramentas próprias, naturais, da própria espécie que possibilitam essa comunicação, como feromônios, ecolocalização, ultrassonoros e outras coisas nesse sentido. Nós criamos as casas porque precisávamos de um teto, precisávamos de um lugar para morar, para nos protegermos, para nos abrigarmos e para delimitar o nosso próprio espaço. Porém, os animais também têm lugares para se abrigarem, eles só não fazem um grande amontoado de tijolos igual a gente. Por exemplo, existem os formigueiros, as colmeias, os cupins, as árvores, os ninhos e muitas das vezes os próprios corpos dos animais se tornam o seu abrigo. Por exemplo, o peixe-palhaço até pratica aluguel nas anêmonas. Os castores fazem represas e as tartarugas têm praticamente um motorhome. Carros. O mérito de termos veículos é pelo simples fato de que a gente não aguenta nem andar, quem dirá correr e muito menos percorrer longas distâncias sem que fiquemos cansados ou gastemos uma grande quantidade de tempo. Tem animais que são mais rápidos que os nossos veículos, alguns animais nadam, outros animais voam e outros animais fazem até mais de uma dessas funções, como por exemplo o pato. Além de alguns deles conseguirem carregar uma grande quantidade de peso e conseguirem fazer muita força, que se equivalendo até aos nossos maquinários, por exemplo o elefante. E nós, no final das contas, só precisamos criar a maioria das ferramentas porque não tínhamos capacidade de fazer as coisas sem elas. E no mundo animal, dentro das outras espécies, existem equivalências a essas ferramentas, sendo garras, bicos, unhas, dentes e muitas vezes até a própria força acaba fazendo a função dessa ferramenta. Talvez possamos dizer que a única coisa que nós, seres humanos, temos a mais do que a maioria das outras espécies é a capacidade de tratar doenças e machucados. Nós aprendemos a cuidar dessas situações enquanto a maioria das outras espécies aí na natureza abraçam o seu fim, por assim dizer. Nós nos intitulamos mais evoluídos, mas ao mesmo tempo são as outras espécies que sabem a importância dos recursos essenciais. O que eu quero dizer com isso? Bom, na natureza, a maioria das espécies respeita o consumo de água. A água disponível é de todas e uma espécie respeita a outra no momento de saciar a sede. Já nós, seres humanos, os tais mais evoluídos, brigamos para ver quem consegue cercar mais de um rio em sua propriedade. Discutimos para ver quem consome mais, cobramos preços altíssimos por esse recurso e, no final das contas, uma grande parte da nossa população não tem nem acesso a esse recurso natural tão essencial à vida. No final das contas, são os outros animais que consomem o necessário, que caçam o quanto precisam e vão comer, caçam aquilo que é necessário para eles e para aqueles ao seu redor que vão comer a mesma coisa que eles, que usam a quantidade de madeira, de folhas, de terra e de tudo aquilo que for preciso dentro do necessário. A maioria das outras espécies se preocupam com os outros, mesmo que sejam apenas aqueles da sua própria espécie. Os que vivem sozinhos vivem com o meio e em algum momento acabam precisando do outro, seja da própria natureza e daquilo que está em torno dele, seja de um outro animal. Mas isso não quer dizer de nenhuma forma que nós somos menos evoluídos
Isso porque a questão é sobre adaptação. Cada animal se adaptou ao ambiente da melhor forma como foi possível, aquela história de o mais forte sobrevive. Só que ser mais forte não significa necessariamente ter uma maior força física, até pode ser. Mas ser mais forte é sobre você ter uma maior capacidade de mudança, é ter mais habilidade e potencial de adaptação. E nós podemos até não ser os mais fortes fisicamente ou os mais rápidos, nem sermos os melhores nadadores, não sermos os melhores na hora de nos adaptarmos ao frio ou ao calor, não conseguimos voar e várias coisas assim. Mas nós aprendemos, somos bons observadores e conseguimos aprender como as coisas funcionam. E o nosso diferencial é que, em maioria, nós não nos adaptamos ao ambiente, mas sim adaptamos o meio ambiente às nossas necessidades. A única coisa é que nós nos sentimos prepotentes. Por acharmos que somos mais evoluídos, achamos que estamos acima dos outros, das outras coisas, das outras espécies e até de nós mesmos. E esse é o problema. Sentimos que podemos explorar a natureza porque somos os melhores. Achamos que nós somos os donos dos recursos, donos das terras e até das vidas dos outros animais. Já pararam para pensar que nós vendemos coisas que não são nossas? E isso vai desde a madeira até a carne. Só que se fizéssemos isso com outras coisas, como casas, carros, sofás, celulares, computadores e vários bens materiais, claramente nós seríamos condenados. Nos sentimos superiores até as outras pessoas, porque se somos melhores devido às coisas que temos, quem tem mais é melhor. E automaticamente se sente acima de quem tem menos. Porque as coisas são muito mais profundas se a gente parar para analisar. Mas é difícil a gente conseguir enxergar. Ou melhor, enxergar as coisas até que não. O difícil mesmo é abrir os olhos. E pior ainda, é conseguir manter ele aberto. Bom, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar um like, deixa um comentário, comenta o que você acha desse assunto, manda esse vídeo para alguém que você sabe que vai gostar e até o próximo vídeo.